O que são modelos estruturais? Modelos estruturais de um software mostram a organização de um sistema em termos dos seus componentes e suas relações. Modelos estruturais podem ser modelos estáticos, que mostram a estrutura do projeto do sistema, ou modelos dinâmicos, que mostram a organização do sistema quando ele está em execução. Você cria modelos estruturais quando se está discutindo e projetando a arquitetura do sistema. O primeiro desses diagramas estruturais, e talvez o mais importante, e que você, a princípio, deve ter uma preocupação toda especial, são os diagramas de classes. Diagramas de classes são usados no desenvolvimento orientado a objetos, para mostrar as classes em um sistema e as associações ou relações entre essas classes. Uma classe pode ser pensada como uma definição geral de um tipo de objeto no sistema. Então você vai ter aí uma classe pessoa, por exemplo, e ela pode ter subdivisões, especializações como funcionário, gerente, etc. Uma associação entre classes é um link que indica que há uma relação entre elas. Então, por exemplo, se eu tenho a classe pessoa, que é uma classe mais geral, e eu tenho uma classe, subclasse, por exemplo, funcionário ou gerente, então vai ter uma relação entre elas, um tipo de ligação. Quando você estiver desenvolvendo modelos, os estágios iniciais do processo da engenharia de software, objetos representam coisas do mundo real, tais como um paciente, uma prescrição, um médico, etc. Um exemplo básico de classe e suas associações é um gráfico, uma figura que está disponível no nosso livro-texto, né, que mostra aqui uma associação entre a classe paciente e a classe registro do paciente, onde estão gravadas as suas informações. Então, um paciente, veja que tem uma certa cardinalidade aqui entre eles, aqui, né? Tem um registro de paciente. Então, mostra uma associação no UML para essas duas classes no nosso sistema. Um exemplo mais detalhado nós temos aqui do sistema MHC-PMS, que é o sistema médico, né, de clínica médica apresentado como exemplo no Somerville, onde nós temos aqui várias classes, né? Então nós temos aqui, por exemplo, consulta, né? Uma consulta, ela pode ter uma relação com o paciente, né? Um ou mais pacientes, um paciente pode ter um ou mais consultas, né? Esse paciente, por exemplo, ele pode ter uma consulta geral onde é feita uma prescrição de uma medicação ou a prescrição de um tratamento. Você pode ter um médico clínico geral, que aqui ele chama de general practitioner, né? Ou um médico do hospital, né? Um médico mais especializado, tá certo? Esse paciente, por sua vez, ele pode ser diagnosticado com determinada doença, com determinada condição, né? Então você tem aqui vários relacionamentos entre classes que fazem parte desse sistema. Observe que você vai ter aí a possibilidade de ter relacionamentos com cardinalidades diferentes, não é? Então você, quando tem, por exemplo, 1 para asterisco, quer dizer que 1 para vários, pode ter vários, né? Nessa ponta. Pode ser, por exemplo, um paciente pode ter várias doenças, né? Uma mesma doença pode ter vários pacientes com essa mesma doença, né? Um médico, por exemplo, ele pode ter numa consulta aqui, ele pode ter de 1 a 4 médicos, né? Um médico pode ter vários pacientes. Então vai ter essas relações entre essas classes do projeto, né? Do seu sistema, que vão ser estabelecidas aqui durante o processo de análise, né? De levantamento aqui dessas características específicas do software que você vai desenvolver. Cada uma dessas classes que você levanta no seu projeto, né, ela vai ter atributos, né,
Tá certo? Então, por exemplo, uma consulta, ela tem um médico, ou mais de um médico envolvido aqui, tem uma data, tem uma hora, tem a clínica, né? Clínica específica tal, tem a medicação, o tratamento, né? Anotações, transcrição, etc. São os atributos aqui dessa classe consulta. E ela vai ter os seus métodos, né? As funcionalidades, então, por registro de notas, transcrição, prescrição médica, né? Criar uma nova consulta e coisas do tipo. Então isso você vai começar a detalhar no processo de análise, né, quando você estiver especificando aqui esse modelo conceitual do nosso sistema, né? Então vai pensar em termos de atributos. Cada atributo desse aqui vai ter um tipo, por exemplo, vai ter um dicionário de dados associado a ele para saber o que é, né, e quais são as características, um tipo de dado, etc. E você vai começar a pensar na lógica, né, das funcionalidades que essa classe vai poder exercer, né, vai poder ter como métodos associados a ela. Uma relação especial que nós vamos ter entre essas classes é a ideia de generalização, que no mundo geral é uma técnica que a gente usa para gerenciar a complexidade. Então o processo de generalização, a gente deu um exemplo num dos slides atrás, falava, por exemplo, da classe pessoa. Essa pessoa, ela pode ser especializada em funcionário, em gerente, em médico, por exemplo. Um médico, a classe geral, pode ter especialidade. O médico de hospital, o médico clínico geral, o médico especialista, por exemplo, cirurgião e etc. e tal. Então são especialidades aí de uma classe mais geral, que é o médico. Essa ideia de generalização, ela permite que determinadas características de uma entidade, por exemplo, ela possa ser uma categoria geral, né, que possibilita aprender mais sobre essas classes e essas relações. Então, por exemplo, eu posso ter uma classe animal e eu posso ter uma especialização que é o cachorro, que é o gato. Eu posso, por exemplo, ter a ideia de mamífero, carnívoro e etc. Então, a ideia de montar um detalhamento maior sobre o universo que compreende o problema em estudo que se está querendo informatizar. Isso permite inferir que diferentes membros dessas classes têm características incomuns, né? Então, vai aí a ideia de herança, né? Que a gente, quando estuda orientação a objetos, vai ter isso como uma ideia. Então, vai herdar, por exemplo, métodos, vai herdar funcionalidades, vai herdar atributos, que eu não preciso redefinir, porque como ele é uma especialização de uma classe maior, automaticamente isso já está sendo herdado, né? Então, a ideia de generalização vai ser útil para lidar com questões desse tipo no nosso processo de definição do nosso modelo aqui de classe. Bem, então essa ideia de generalização, ela é analisada para ver se cabe, né? Então, muitas vezes você tem uma classe mais geral, vamos dar um exemplo aqui, pessoa. Então, pessoa pode ter uma especialização funcionário. Funcionário pode ser gerente, pode ser uma categoria específica, agente administrativo, etc. Então, para cada uma desses níveis, né, de detalhe, você vai ter características que são específicas. Nas linguagens orientadas a objetos, tais como Java, né, C, Sharp, etc., a generalização é implementada usando o mecanismo de herança. Na generalização, os atributos e métodos das classes de mais alto nível estarão disponíveis para as classes de mais baixo nível. E nessas classes mais baixas, nessas classes filhas, né, você vai especificar, detalhar algumas coisas que não precisam estar detalhadas no nível mais alto, né, e isso vai permitir uma certa possibilidade de manutenção, uma generalização a nível de código, né? Então você vai ter algumas questões aí que vão ser vantajosas se você se apropriar desse conceito de generalização. Então, na medida em que nós vamos desenvolvendo, detalhando esse universo de classe que nós temos, né, e nós vamos montando aí o processo de especialização, de detalhamento, veja, médico, né,
eu tenho o médico especialista, eu tenho o médico geral, eu tenho o médico que trabalha com consulta, eu tenho um médico que é um membro de equipe, eu tenho um médico, por exemplo, que é um estagiário que ainda está fazendo residência, eu tenho um médico ultra especialista mais qualificado. Então eu tenho aqui, para cada um dessas instâncias, dessas classes aqui, eu vou detalhando, eu vou criando especialização, eu vou criando uma verdadeira árvore, né, de hierarquia que vai mostrando a relação entre essas classes, né? Então eu tenho aqui classes filhas, que por sua vez são mães de outras classes, e você tem um detalhamento aqui, né? Ok? Nesse processo de detalhamento, né, eu posso ir acrescentando atributos e métodos, né, e funcionalidades aqui no meu modelo de classe. Então, por exemplo, a classe médico aqui, né, ela tem aqui o nome, ela tem o telefone, ela tem o e-mail, ela tem um registro, né, uma funcionalidade de registro, registrar uma outra característica e tal. Então, automaticamente, tudo isso aqui vai ser herdado pelas classes filhas aqui, né? Então, o médico do hospital vai ter aqui um código de staff, né, de equipe, ele vai ter aqui um número de pager, tá certo? O médico clínico geral vai ter um endereço, vai ter aqui o local onde ele exerce aí a sua atividade, etc. Então, esses itens aqui, nome, fone e e-mail, são herdados automaticamente aqui por essas classes que são filhas da classe mãe, que é o médico, ok? Então, você vai detalhando dentro da hierarquia atributos e métodos de cada classe, e por herança você vai atribuindo indiretamente para as classes filhas detalhes mais gerais da classe mãe. Nesses modelos de classes, uma relação aqui de composição especial é a agregação, né, que é um modelo que mostra como uma classe passa a ser uma coleção de outras classes que a compõem. A agregação é similar à relação parte-de na semântica dos modelos de dados. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma janela que é composta por barra de rolamento, por um cabeçalho, por um panel, né? Nós vamos ter uma série de elementos que compõem esse elemento maior que os agrega, ok? Então, nós vamos dar uma olhada em exemplos dessa relação. Aqui nós temos dois exemplos da agregação enquanto associação no modelo ML. Um gráfico que é original do slide do Somerville, né, onde nós temos o registro do paciente sendo composto pela classe paciente e pelas consultas, né, de 1 a várias consultas deste paciente. Observe que esse registro ele é resultado da composição dessas duas outras partes. E aí nós aproveitamos para trazer lá do site ml.org um exemplo aqui de janela. Por exemplo, uma janela ela é composta de duas barras de rolamento, né, slider, um cabeçalho, tá certo? E um panel, né, um corpo propriamente